social mesmo na sua colocação. Bombardeie as suas redes sociais com o link dessa live. A musicoterapia, ela é uma área de conhecimento. É importante a gente tratar. Olá, bem-vindo! Chega junto, mais uma live da Faculdade Teológica Batista em Brasília. Esse canal, um canal para abençoar vidas, para disseminar conhecimento. E estamos muito felizes porque hoje o papo é só com o pastor Heber Aleixo. Nós queremos conversar com ele sobre discipulado, sobre testemunho e vai ser uma bênção. Então, se você chegou aqui, já faz o seguinte, aciona o povo, compartilha o link, eu vou fazer isso também. Compartilha o link da live, chama o grupo da sua igreja, da família, vem participar conosco dessa live e você pode interagir conosco ali no chat. Aqui no estúdio, o pastor Aleixo, nosso convidado especial, pastor Heber, e o pastor Andrei, né? O pastor Andrei sempre conosco para não deixar a peteca cair. É isso mesmo. E nós estamos bem felizes com a oportunidade de falar sobre esse tema, a importância do discipulado. Então, enquanto roda a vinheta, se acomoda, pega a sua água e compartilha o link. Vamos lá? É isso aí! Vamos lá, seguindo aqui na nossa programação da nossa live super especial, sempre é muito especial. Por quê? Porque a oportunidade que nós temos de pensar, refletir sobre temas que fazem diferença na nossa vida cristã, na comunidade de fé, e a Faculdade Teológica tem esse projeto e nós estamos aqui exatamente para trazer esses conhecimentos para você. Você é o nosso convidado especial, né? Porque você tem a oportunidade de conversar conosco, de disseminar esse conhecimento também, de refletir sobre essas temáticas. Então, nós estamos bem contentes. E você já pode deixar aí o seu like, o seu joinha, tá? E se inscrever no canal. Afinal de contas, quando você se inscreve no canal, você é avisado que toda quinta-feira nós temos live. E é verdade, desde 2022, toda semana nós temos uma live com temas e convidados super especiais. E aqui no estúdio estamos com o pastor Andrei e também o pastor Heber Aleixo. Eu vou começar com o pastor Andrei, para que o pastor Andrei faça as suas boas-vindas, também oriente você quanto ao chat e depois, pastor Heber, a gente vai conversar com ele. Pastor Andrei, boa noite, professora. Boa noite, professora Eliane. Boa noite, pastor Heber. Estou muito animado, professora, pois essa live promete, vai ser uma live abençoada. Temos a presença aqui do pastor Heber, que já foi aluno da Faculdade Teológica, um pastor de longa data em Brasília, atualmente é o vice-presidente, né, pastor, da Convenção Batista brasileira, da nossa convenção. Então, é com grande alegria que nós temos aqui o pastor Heber. Sempre quando nós fazemos o convite para o pastor Heber, aceita com muito carinho, está aqui nos edificando. Hoje, com um tema tão relevante, que é a importância do discipulado. Nós sabemos, professor, o quanto o discipulado faz parte do coração de Jesus. Tanto é que a última ordenança de Cristo foi justamente sobre discipulado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele vai dizer: ide, pregai o evangelho. Na sequência ele fala sobre discipulado, ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que eu vos ordenei. Então hoje o pastor Heber, que tem uma longa data, experiência sobre o discipulado, como um teólogo, um pastor, ele vai estar aí falando profundamente sobre esse tema, que
que todas as igrejas, todo teólogo necessita saber, pois nós sabemos que o discipulado está no coração de Deus e é um mecanismo que Deus usa da pregação do evangelho para alcançar pessoas. Então, você que está assistindo essa live, compartilhe o seu link com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, manda esse link lá no grupo do WhatsApp da sua igreja, da sua família, a live ficará gravada e fique até o final dessa live, pois eu estarei aqui no chat, né, professora, e vou selecionar todas as perguntas, todo o comentário, toda a dúvida que você tem sobre o discipulado, você pode lançar aqui nos comentários, eu vou lançar aqui para o pastor Heber, ele vai responder com muito carinho. Então, fique conosco que a live vai ser abençoada, né, professora? Ah, vai ser sim. Primeiro porque a pretensão, quando chamamos o pastor Heber, é que ele conte um pouquinho, né, da vida dele, do antes e do depois, e quem era o pastor Heber, quem é o pastor Heber. Pastor Heber hoje é um líder conceituado, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, é diretor executivo da editora Convicção, diretor também, presidente da Life Shape, se eu não estou enganada, mas diretor executivo. Diretor executivo. Tem diretoria, associação. É pastor, é amigo, ex-aluno da Faculdade Teológica e é o nosso convidado especial. Simplesmente porque ele tem história para contar, ele tem conhecimento para compartilhar. E, pastor Heber, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado, Mariane. Obrigado, pastor Andrei. Muito bom mesmo estar aqui com vocês nessa noite. E é sempre uma alegria muito grande retornar à FTBB, né? Mesmo que de forma online. Eu ouvi alguém esses dias falando sobre um pouco a diferença do que é o virtual e do que é o online, né? O virtual geralmente é aquilo que não é real. É aquela ideia da criação de um avatar e a gente vai e tem aquele relacionamento. Mas o online são quando as pessoas se encontram agora usando toda essa tecnologia, né? Então, apesar de eu estar hoje aqui em Manaus, né? A gente está amanhã embarcando para Itaituba, interior do Pará. A gente vai estar numa programação ali com pastores, um congresso da juventude. Mas isso hoje a gente se encontra com os corações aqui de forma online, ao vivo, e podendo compartilhar e vivenciar aí um pouco daquilo que a gente tem caminhado em nossa jornada de fé, né? Então, isso alegra o nosso coração. Pois é, eu ia comentar que o pastor, apesar de ser brasiliense, está em Manaus, né? Estou em Manaus aqui pegando calor. Muito calor, né? E a faculdade se alegra, né, com a sua disponibilidade em estar conosco. Pastor, nós já falamos um pouquinho aqui nos bastidores, né? E a Life Shape, ela tem uma visão que é transformar líderes em discípulos e discípulos em líderes, né? E quando você para ver esse trocadilho, o que de fato isso quer dizer? E eu vou deixar o pastor à vontade, porque eu quero que o pastor fale um pouquinho dessa visão de transformação de líderes em discípulo e qual é a importância de ser discípulo e qual foi o seu processo de discipulado. O antes de tudo, como que aconteceu essa relação com o Senhor Jesus e esse processo de discipulado a partir do conhecimento das Escrituras e do contexto eclesiástico. Então, pastor, vou deixar você à vontade para falar, porque nós queremos ouvi-lo. Então, vamos lá. Primeiro, explicar para o pessoal o que é a Life Shape Brasil, né? A Life Shape Brasil é uma organização cristã que trabalha na formação e desenvolvimento de líderes. Nós acreditamos... Gente, desculpa que a mudança de temperatura hoje foi brava para mim. Nós acreditamos hoje que a grande crise que o mundo tem enfrentado é uma crise de liderança. Nós não temos enfrentado uma crise econômica, nós não temos enfrentado uma crise política, uma crise sanitária. O que nós estamos enfrentando é uma crise de liderança. A Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se alegra. A Bíblia fala que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então, quando nós temos uma liderança, e uma liderança comprometida com Cristo, essa liderança ela responde às demandas que estão diante de nós. E a Life Shape, então, vem com esse afã, né, esse desejo de treinar e habilitar os crentes em Cristo Jesus para desenvolverem a sua liderança, entendendo que os lugares aonde Deus nos colocou,
ali é o lugar onde a gente pode exercer o nosso chamado. Porque a nossa vocação, ela é comum a todos, que é glorificar a Deus. E o nosso chamado, então, é a partir de onde Deus tem nos plantado para poder glorificá-lo. E aí a LifeShape vem tirando um pouco o pensamento que a gente tem de que quem está, de alguma forma, exercendo o seu ministério, a sua vocação, são aqueles que romperam com o seu trabalho e, por exemplo, foram para um campo missionário. Ou um médico que deixa o consultório e fala assim, a partir de agora eu vou ser um pastor. Então, a ideia nossa de glorificar a Deus e chamado é onde Deus nos colocou. E para isso a gente tem se apegado muito na ideia das 7 áreas de influência. Então, nós temos áreas de atuação e Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas profissões. Então, a gente precisa ter crentes nos vários lugares, ocupando os vários lugares, influenciando os vários lugares, para que, de alguma forma, o nome de Deus possa ser glorificado em nós, para que seja glorificado também através de nós. Então, quando a LifeShape desenvolve esse projeto, a gente começou a caminhar junto às igrejas. E a gente começou a ver que a gente enfrenta, sim, uma crise de liderança. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o coração ali de pastores, de líderes, universitários, profissionais que estão dentro dessas igrejas, e a gente vê que eles são crentes em Cristo Jesus, são discípulos de Cristo Jesus. Só que eles ainda não foram desenvolvidos na sua liderança. Então, primeiro, a gente entende. Precisamos de homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Agora a gente vai aperfeiçoar esses crentes, igual a Faculdade Teológica tem feito e desenvolvido no estudo teológico. A LifeShape, então, vem e trabalha no estudo da liderança. O nosso estudo não é um estudo doutrinário, a LifeShape é uma organização interdenominacional, mas a gente trabalha, então, nas habilidades e ferramentas, forjando esses líderes para que eles possam desenvolver bem o seu chamado. E a gente trabalha com uma tríade hoje. A gente trabalha a formação do caráter cristão, porque nós precisamos de homens e mulheres que tenham o caráter formado e parecidos com Cristo Jesus. A gente entrega as habilidades de liderança, boas ferramentas de liderança, da alta gestão, e a gente promove uma experiência. Então a gente entende que quando líderes eles têm uma boa formação, eles têm o seu caráter, né, trabalhado, modelado, e eles conseguem ter uma experiência de liderança, a gente está tendo uma formação mais completa, né? Então a LifeShape, então, entra nessa ação. Quando a gente trabalha transformar líderes em discípulos e discípulos em líderes, que a gente entende, então, que nem todo discípulo ainda é um líder, mas nem todo mundo que se destaca na liderança, mesmo na igreja local, ela ainda é um discípulo de Cristo Jesus. Então a gente precisa, de alguma forma, trabalhar essa temática e trabalhar isso no coração das pessoas que têm caminhado conosco. Então a gente quer trabalhar a liderança no coração do discípulo, mas a gente também quer que líderes sejam discípulos de Cristo Jesus. Então o grande desafio hoje do LifeShape é abençoar a igreja brasileira, é trabalhar com a igreja brasileira na formação dos seus líderes, porque fortalecendo a igreja, a gente entende que a gente muda cenários, a esperança do mundo é a igreja, o que Deus deixou para o mundo é a igreja, e a gente quer então desenvolver esse trabalho junto à igreja local, fortalecendo os seus líderes para que possam exercer bem o seu chamado. Isso é interessante, né, pastor? Porque quando você fala da igreja local, você está reconhecendo uma capacidade que a igreja tem de produzir e aperfeiçoar a sua liderança. Sim. Então, às vezes você exporta essa liderança, achando que eu sou líder, eu sou vocacionado, então eu vou para o campo missionário lá para, né, a África, ou vou para o interior, e a igreja local, ela precisa desenvolver essa habilidade de liderança entre os seus líderes, porque, como diz o pastor Valmir Andrade, da Cibapa, né, segunda Igreja Batista em Palmas, o nosso negócio é gente. É isso aí. E Jesus, ele trabalha conosco mesmo, é com gente. E gente é bicho difícil, né, pastor? Trabalhar com gente... Diz que gente, crente, parente. O ruim quando a gente encontra às vezes que é gente, é crente e é parente, tudo no mesmo lugar. Aí dá mais problema ainda, o Saião fala. Aí que o negócio é complicado, né? Agora, uma fala sua, que você disse agora, é que crentes influenciando aonde estão. Isso aí. A gente tem perdido muito esse senso de chamado. Sim, sim. Quando você fala sobre crentes influenciando, você está falando de testemunho, né, pastor? É isso aí. E a gente perde isso. Esses dias nós estávamos numa igreja e alguém chamou ali uma jovem para orar por aquela jovem, porque ela estava indo agora para um campo missionário. Uhum. E aí alguém falou assim, agora nós vamos também despedir a semana de uma outra jovem,
porque essa outra jovem agora ela vai morar num outro local por demanda de trabalho. Então ali tinha 2 pessoas naquele dia saindo da igreja, mas a ideia vocacional se deu simplesmente para quem estava indo para o campo missionário. A outra que estava saindo ali agora, que teria o exercício agora da sua profissão como lugar de atuação para que Deus pudesse ser glorificado, a gente não olha assim. E a gente precisa mudar esse olhar, né? Porque nós somos essa ideia da nossa formação discipular, da nossa caminhada discipular, ela se dá o tempo todo. Aonde nós estamos ali representando o Cristo. Quando a gente olha os grandes líderes da Bíblia, você olha Moisés. Moisés, ele não era o pastor Moisés, ele não era um missionário, ele era um legislador. Quando você olha o Neemias, né, com a sua profissão de copeiro de um rei, ele é usado por Deus a fim de restaurar uma nação, né? Então, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego, José no Egito, não são homens, né? Não são mulheres ali na Bíblia que são citadas pelo seu exercício ministerial, mas eles entendem a sua vocação e através das suas profissões, das habilidades e talentos que eles têm, que Deus concedeu a eles, eles conseguem exercer bem o seu chamado e fazer o nome de Deus ser glorificado. E ficam marcados na história, né? Mas mais do que o nome deles, fica a atuação do Senhor através da vida deles. A gente consegue olhar para a vida desses homens e mulheres e reconhecer que foi o Senhor, através da vida deles, que conseguiu realizar esses grandes feitos. Então, nosso desafio realmente é o desafio de olhar a nossa vocação, a nossa profissão, como um lugar de atuação da graça de Deus. Professores que não conseguem entender isso, eles não vão entrar na sala de aula como ministério. E aí o que a gente tem feito, às vezes, é uma prostituição das nossas vocações. Né? A gente escolhe uma profissão não por chamado, mas a gente escolhe uma profissão pelo dinheiro que ela dá, pelo status que vai dar. E aí a gente está perdendo, a gente perde propósito, a gente está sofrendo hoje com gente que está com depressão, crises de ansiedade, porque perderam o lugar do chamado, né? Eles não estão nos lugares onde deveriam estar. E aí a gente precisa fazer essa restauração nos nossos corações, né? Nosso entendimento, trabalhar no coração da igreja, né? E a gente trabalha muito com o universitário. Uma grande crise que eu vejo que os universitários hoje enfrentam, né? E a gente vê desse contexto aqui de Brasília, né? Então, minha mãe, né, ela veio para Brasília ainda na construção de Brasília. Ela sai da sua região ali, da sua terra, numa época de muita dificuldade. Então ela sofre, né? Minha mãe deu aula no Colégio Batista ainda quando era lá no Bandeirante, né? Ainda lá na SOCEB. Minha mãe foi professora do Colégio Batista. E veio depois para a secretaria, trabalhou muito tempo. Quando eu cresço, ela quer viver muitas vezes o sonho dela na vida do filho. E o que eu vejo muito nos jovens hoje são os pais querendo viver os seus sonhos, né, de profissão na vida dos filhos. Porque eles não tiveram a oportunidade de ver isso, talvez pelas lutas que enfrentaram, pela dificuldade. A gente entende que eles querem dar uma vida melhor, né? Eu vejo um desejo legítimo no coração desses pais de querer que os filhos vão mais longe, né? Aquela ideia do filho como flecha, né? Então a gente quer lançar os nossos filhos para eles irem mais do que nós fomos, né? Só que às vezes a gente quer que os nossos filhos vivam os nossos sonhos e não o que Deus tem colocado no coração deles, o ministério que Deus tem para eles, né? Então é um cuidado que eu tenho visto aí que a gente precisa ter quando a gente hoje trabalha com esses jovens universitários, com essa geração que está chegando, né? O interessante, pastor, é que realmente acaba gerando frustração no pai que tenta enxergar no filho uma possibilidade de realização de sonhos e no filho que quer realizar os seus próprios sonhos, né? Sim. Agora, você me disse que tem 3 filhos. Eu até anotei aqui, o João Pedro, o Felipe e o Lucas. E você como pai, a gente sabe, como disseste bem, a palavra de Deus diz que os filhos são como flechas e são bênçãos, né, na vida do pai, na vida da mãe. Agora, pastor, você está marcando e influenciando a vida desses filhos, né? Porque você tem uma formação, você é líder, você passou por um processo em que você amadureceu, mas como foi essa sua jornada até chegar agora como pai do João, do Felipe e do Lucas? E como que houve esse processo de paternidade, discipulado, com a presença ou não de uma figura lá na sua jornada como filho de Deus? Vamos lá.
Eu tenho mudado hoje um discurso que eu tinha com os meninos, né? Meus meninos estudam pela manhã. Então a gente chegava logo cedo e falava assim, olha, vamos acordar. A minha mãe usava uma frase assim, quando ela acordava a gente, ela falava assim, ó, passarinho que não deve nada a ninguém já tá tudo voando. Então vamos acordar, né? E aí a gente saía ali igual... E minha mãe era daquela mãe mais raiz, né? Então abria a cortina do quarto, não tinha negócio de quarto escuro, já puxava a coberta, né? Eu lembro que uma vez acordando os meninos, e aí o João me perguntou, falou assim, mas por que eu tenho que ir para a escola, né? E a minha resposta primeira é, porque se você quiser ser alguém na vida, a única coisa que a gente vai te deixar é o estudo. Dinheiro as pessoas podem vir, roubar, mas com o estudo você vai conseguir abrir portas, você vai crescer, você vai conseguir ser alguém na vida. Só que depois a gente para e olha, essa é uma resposta errada que a gente dá para os nossos filhos, né? E eu pensei bem, refleti, eu mudei esse discurso, né? Hoje eu falo com os meninos, olha, você precisa se preparar para que Deus possa usar você nos lugares que Ele quer usar. Então, quando você aprende mais de uma língua, quando você desenvolve as suas habilidades, quando você tem mais conhecimento, quando você procura se preparar melhor, você tem a possibilidade de ser usado por Deus nos mais diferentes contextos. Quando a gente pega a história de Daniel e ali dos seus amigos, né, eles eram conhecedores de toda a ciência, eles se destacaram pela sua inteligência, não só pela sua aparência, né, mas por quem eles eram e o que Deus podia fazer através da vida deles. E eles eram mais notáveis do que os outros jovens que estavam ali. E por isso, então, eles encontram um espaço diferenciado quando eles são colocados diante do rei. Então, o nosso olhar hoje para essa geração, né, e eu tenho feito isso agora com os meus filhos, é colocar no coração deles aquela ideia de inculcar no coração da criança, né, falar quando estiver no caminho que nós estamos aqui, para que Deus possa ser glorificado em nós e através de nós. E aí tem uma história para mim que me marca muito. Eu tenho compartilhado um pouco dessa história nos lugares onde eu tenho caminhado, que é quando aquela viúva, né, e a gente já deve ter feito aquela pinturazinha lá na escola bíblica dominical, da viúva e do azeite lá com o profeta Eliseu, né, que em 2 Reis capítulo 4 vai contar, né, que chega certo dia, né, a mulher ali de um dos membros ali da comunidade dos profetas, né, ela vai procurar Eliseu. E ela fala assim, olha, você conhece o meu marido, né, o teu servo, né, ele morreu, a gente tem 2 filhos, o meu marido, ele era um homem que temia ao Senhor, só que ele deixou a gente numa situação muito complicada. Agora a gente tem um credor que está atrás de nós e ele está querendo vir e não só fazer a cobrança, por não termos dinheiro, ele agora está querendo levar os nossos 2 filhos como escravos. Aí ela tem aquele diálogo com Eliseu, né? Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela fala, não tenho nada, a não ser uma vasilha. Eliseu pede para ela pegar outras vasilhas com seus amigos e ela diz que naquela vasilha tem azeite. E ele diz, olha, você vai começar a encher então essas vasilhas de azeite. Entra lá no seu quarto secreto com seus filhos e você vai experimentar então esse milagre do Senhor. No final a gente conhece a história, ela enche várias vasilhas, quando não tem mais vasilha, o azeite acaba e ela volta então ao profeta e diz o seguinte, olha, deu certo, estou com vasilhas cheias. Ele diz, olha, então você vai lá, vende, paga a dívida e com o que sobrar você e os seus filhos ainda poderão viver. Eu sempre olhei esse texto e eu já falei, quando eu chegar lá no céu, eu tenho que pedir perdão para esse homem, né? Porque eu olhava para esse texto naquela perspectiva assim, poxa, ele deixou a sua família desprovida para um momento de necessidade. Talvez ele não foi um bom sacerdote, ele não foi um bom líder dentro da sua casa, ele não caminhou de uma forma de manter a segurança, né? Quando a gente olha a ideia do sacerdócio, do líder ali da família, né, do pai, essa ideia da paternidade, nossa ideia é sempre ser assim, não, ser o provedor, ser aquele que dá a segurança. E ele parece que, de alguma forma, no momento de luta, aquela família não estava provida. Mas aí esse é o nosso olhar, muitas vezes, humano. Porque a gente está olhando ali que aquele homem ele não deixou uma herança. Ele não deixou bens para os seus filhos. Mas quando a gente vai mais a fundo da história, aquele homem construiu um legado de fé na vida dessa família. Eu costumo dizer que herança é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós construímos nas pessoas. E aquele homem ali, ele deixa um legado de fé. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, aquela mulher sabia a quem ela podia recorrer. E ela vai recorrer um homem de Deus, sabendo que Deus, e naquela época, se tinha a figura do profeta, não tinha essa ideia de alguém orar e falar com Deus diretamente, né? A gente precisava daquela figura do profeta ali, do sacerdote, e aquela mulher então recorre a quem representa Deus, quem poderia ser a resposta de Deus na vida dela.
e ela experimenta um milagre, algo extraordinário, algo sobrenatural, a provisão do Senhor, o sustento do Senhor. E aqueles meninos ali agora, eles têm uma história para poder contar. E aí a gente tem aquela história de uma geração, que o Salmo vai dizer, né, uma geração contando a outra geração os grandes feitos do Senhor. E aí, quando a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa nessa questão da vida familiar, a gente precisa levar em conta o que nós estamos passando para a próxima geração. Quais são as nossas experiências de fé? Quais são as nossas vivências? Eu tenho tido o privilégio, né, eu falo que é um privilégio para mim, servir a nossa denominação. Né? Eu tive a oportunidade de presidir algumas vezes a Convenção Batista Planalto Central, hoje estou na diretoria da Convenção Batista Brasileira, já fui da diretoria da Ordem. E eu vejo assim, a gente como batistas, né, às vezes a gente se apega a algumas situações assim que não são tão verdadeiras ao nosso coração. Eu vejo pessoas falarem assim, a gente não precisa ver o milagre, a gente sabe que existe, isso para a gente já basta. E a gente vê alguns irmãos mais pentecostais vivendo algumas ações ali de milagre, aí o nosso olhar fica meio invejoso, assim, né? Fala assim, eu queria viver isso, né? Às vezes a gente não externaliza essa verdade. Mas a gente tem um sonho, a gente tem o desejo de vivenciar. E a gente precisa vivenciar isso. É o conhecimento da palavra de Deus, mas é o conhecimento também do poder do Senhor. A repreensão de Jesus é falar o seguinte, olha, vocês não conhecem nem as Escrituras e vocês não conhecem nem o poder de Deus. Aí é aquela dinâmica do equilíbrio espiritual. Quando a gente fala hoje nessa ideia discipular, mais do que sentar uma pessoa e simplesmente falar, a gente está falando de passar uma caminhada de fé. Passar uma experiência de experimentar os grandes feitos do Senhor. Saber que a nossa vida ela é um milagre, saber que Deus é quem conduz as nossas vidas, que todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor e que a gente pode esperar vivenciar as grandes coisas vindas da parte de Deus, sim. Porque Deus ele escreve várias histórias para contar a sua história. A Bíblia ela não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro da história de Deus. E ela pega a história do povo de Deus para contar os grandes feitos do Senhor. Quando nós recorremos a uma história dessa, ele não está recorrendo à história de um homem que morreu e da sua mulher que ficou viúva com seus 2 filhos que agora passam uma dificuldade. Mas é um Deus que provê as pessoas que confiam nele. Porque aquela mulher ali fala, olha, meu marido é o teu servo. Ele servia ao Senhor. Ali primeiro vem um testemunho de fé daquele homem, mas acima de tudo vem o testemunho de que quando Deus nos chama, é Ele que paga a conta. Quando Deus nos dá os projetos, é Ele que nos capacita para nós exercermos os nossos projetos. Quando Deus nos dá o chamado, Ele não somente mostra o caminho, mas Ele está conosco no caminho, nos conduzindo e nos provendo em tudo aquilo que nós necessitamos. Então, quando hoje eu olho um pouco para trás, na minha vida e na minha história, a gente pode ver a mão do Senhor. Às vezes eu olho assim e falo assim, poxa, às vezes é uma história triste, né? Eu brinco, eu falo assim, às vezes se eu vou contar a minha história para o carroceiro, o cavalo chora, né? Mas não é a tristeza que fica, né? O que hoje eu quero que fique é a ação de Deus na história das nossas vidas, né? A Eliane, quando me chamou, ela falou assim, eu queria que você compartilhasse um pouco, ela ouviu contando esse testemunho, né? E eu sou um filho adotivo. E eu fui... A minha mãe não queria me ter, e em algum momento alguém falou assim, olha, aborta, né? E ela falou, não vou abortar, mas eu não vou ficar também, eu vou dar essa criança, né? E ela deu, e eu fui adotado por uma família, e que poderia ser aquela família dos sonhos, né? Aquela coisa mais linda, que a gente poderia contar a história, mas não foi assim. A minha mãe é uma mulher que ama o Senhor, minha mãe ela tem uma história de fé, uma jornada assim, incrível, mas muito por pressão, né, do mundo, o pessoal ali falando assim, você precisa casar, minha mãe já estava com mais de 35 anos de idade, e aquela pressão toda, você tem que casar, ela usou a seguinte expressão, ela falou assim, primeira pessoa que me pedir em casamento eu caso. Aí eu falo assim, se a gente fosse pentecostal, eu falo assim, olha, mãe, palavra tem poder, né, e o diabo ouviu o que a senhora falou, porque minha mãe casou com um homem que era um sacerdote caído, alguém que não amava o Senhor, alguém que não tinha compromisso com o Senhor. Nessa época, para casar, ela deixa de frequentar até a igreja, ela pede o desligamento dela da igreja e ela casa com meu pai. E foi um cenário extremamente complicado, né? Meu pai é um alcoólatra, né? Envolvido com várias coisas, e alguém que, de alguma forma, ele não somou o sacerdócio dele na vida da família, não soube conduzir a família nos princípios do Senhor. Então, era aquele ambiente de guerra,
muita tristeza, né? Aquele cenário ali de crise, né? Um lar de alguém que não ama o Senhor, mas afetado por bebida, por droga e tantas outras coisas. Meu pai perdeu o emprego por conta disso. Meu pai começou a viver na rua praticamente, com outros homens ali bebendo, e a gente passava na rua, meu pai sentado numa calçada, e aquilo era extremamente vergonhoso, tanto para mim como para as minhas irmãs. E a gente com o coração muito entristecido em relação àquilo tudo, né? Mas minha mãe naquela preocupação de nos conduzir dentro da igreja, né? Só que a gente vai para a igreja e, querendo ou não querendo, a gente esconde as nossas histórias. A igreja é um lugar que talvez uma mulher dessa que enfrenta uma luta e um sofrimento, ela deveria chegar ali e falar assim, olha, a gente tem as nossas lutas e os nossos sofrimentos. Mas a imagem que a gente passa, por exemplo, de famílias que servem na igreja são das famílias completamente ajustadas, né? Tem uma palavra que para mim é muito feia, e eu sofri muito com essa palavra, que é aquela que a gente chama assim, famílias disfuncionais, né? Que palavrinha feia, né? Porque eu olhava assim, a minha família era família disfuncional. Mas não era simplesmente uma família disfuncional porque eu era um filho adotivo, porque meu pai era um independente, porque a minha mãe e meu pai viviam as suas crises matrimoniais, as minhas irmãs e eu ali sofrendo diante de tudo aquilo. É porque o transparecer da igreja também era algo que pesava muito. A gente olhava a família bonita da igreja, naquela quadro do mês da família de maio, era o marido sentado na poltrona, né, com a xícarazinha de café na mão, aquela mulher bonita, arrumada ali, sentado, né, na beirada da xícara, da poltrona, né, e as crianças ali sentadas no chão, ouvindo as histórias bíblicas, os pais falando e conversando. Eu olhava aquele cenário e falava assim, aquele cenário não é o da minha família, aquele cenário não é o da minha casa, né, essa não é a nossa história. E quando chegava o mês da família, geralmente são as famílias que estão mais arrumadinhas ali, que vão lá ler os textos bíblicos, é aquele pai que ensinou os filhos a cantar, e aquela família vai lá, cantava uma música, eram as famílias que no mês da família estavam servindo. Se não bastasse isso, teve um dia que meu pastor foi pregar, né? E meu pastor é um homem de Deus, amo demais, foi ele que me apresentou, ele me casou, me ordenou, apresentou meu filho. Eu falo que se ele ver mais um pouco ainda, ele ainda faz meu sepultamento, que ele fez todas as áreas da minha vida. Pastor Moisés. Eu lembro que um dia ele foi pregar e ele falou assim, olha meninas, olhem o pai dos meninos, porque os meninos serão como os seus pais amanhã. E meninos, olhem para a mãe das meninas, porque as meninas hoje serão como a mãe delas amanhã. Eu lembro que aquilo causou uma grande tristeza no meu coração. Eu falei assim, pô, se olhar meu pai, eu não vou casar. Aí pensa, pobre, feio. E agora com o pastor dando uma palavra dessa, o negócio ficava mais difícil. E eu marquei com o meu pastor e fui conversar com ele durante a semana. Né? Eu falei, pastor, olha, a gente vai fechar a igreja, porque o senhor deu uma palavra domingo aqui que é totalmente contrário ao desejo de alguém como eu que quer mudar de vida. Se eu vou ser igual ao meu pai, o que eu estou fazendo aqui? E naquele dia meu pastor orou comigo, e saiu, ele falou, depois a gente conversa. E no domingo, pela manhã, ele pegou a palavra na igreja, ele falou assim, eu queria pedir perdão por algo que eu falei aqui no domingo passado, porque aqui existem rapazes que não têm a figura de um sacerdote dentro do lar. E a igreja, então, passa a ter essa responsabilidade com esses jovens. Então, se você é um jovem hoje que está aqui, não tem essa figura paterna, a nossa igreja vai caminhar com vocês, eu quero que vocês fiquem em pé. Eu lembro que eu fiquei em pé, já fui para frente, meu pastor me abraçou. E naquele dia, ele me adotou. Na segunda-feira, ele já foi lá para casa e foi olhar meu guarda-roupa, aquela bagunça, né? E ele, o militar da reserva, eu costumo dizer o seguinte, que você consegue tornar um civil militar, mas você nunca vai pegar alguém que já foi militar e fazê-lo novamente perder essa característica militar, né? Então ele foi lá, olha, eu vou passar aqui à tarde, eu quero as suas camisas todas passadas, arrumadas, as mais claras, as mais escuras, arruma a gaveta. E naquele dia, sim, foi uma coisa de louca. Ele tirou tudo de dentro do meu guarda-roupa e falou assim, eu quero esse quarto arrumado quando eu voltar aqui à tarde. Eu lembro que ele saiu e eu comecei a chorar. Minha mãe foi lá no meu quarto e falou assim, meu filho, o que está acontecendo? O pastor fez alguma coisa com você? Eu falei, mãe, ele me amou, né? Então, naquela cobrança, eu senti o amor de Deus através da vida do meu pastor, no cuidado dele por mim. E daquele dia em diante, o meu pastor foi quem me abraçou. Né? Ele foi quem comprou meu primeiro terno, ele foi quem me ensinou a dar nó em gravata. A minha experiência ministerial, né, e de vivência cristã se deu muito por conta dele. Eu queria ser parecido com ele. Então, ele era formado em filosofia, eu fui estudar filosofia, ele tem doutorado, né, e um homem muito acadêmico, e aí eu quis entrar nessa área também, até um ponto que um dia ele chegou e falou assim, olha, eu não preciso que você replique quem eu sou. Você precisa ter a sua singularidade, você precisa viver a sua individualidade,
Você não tem que ser um segundo Moisés. Você tem que ser o Weber, porque Deus criou você para ser o Weber, não para ser o Moisés. E eu lembro que ali foi uma grande crise, e aí a gente tem que entender, e aí quando a gente fala aqui de discipulado, eu acho isso extremamente importante, porque discipulado não é replicar quem nós somos. O discipulado cristão é nós auxiliarmos as pessoas para se tornarem aquilo que Cristo quer que elas sejam, e elas serem semelhantes a Cristo Jesus. Porque a gente, às vezes, está replicando um monte de eu. Né? Eu pego ali e quero um monte de Eber depois de mim. Isso não é discipulado. Né? Isso talvez é uma formação em massa de algumas características. Mas o discipulado é quando a gente olha para uma pessoa, e aí você pode usar isso de aconselhamento cristão, você pode chamar isso de vários outros nomes. Mas essa caminhada e essa jornada de fé, onde eu vou extrair do coração daquela pessoa e da vida daquela pessoa as características que Deus quer que ela tenha. Então, dentro da minha história, eu tive um pastor que esteve junto. E a grande crise que a gente enfrenta é porque, assim, às vezes a gente acha que eu vou para a igreja e as coisas ali vão ajustar, as coisas vão se tornar mais fáceis, né? E nem sempre é assim, né? Eu continuei sofrendo os meus problemas, as minhas lutas. Por exemplo, no Brasil, a questão da adoção não é algo fácil. Então, a adoção, para mim, sempre foi um negócio muito complicado, que as pessoas olhavam e falavam assim, tem os filhos de fulano e aqueles meninos que a Alvani pegou para criar, né? Que é o nome da minha mãe. A gente escondia que a gente era adotado. Apesar da Bíblia dizer que o evangelho, né, e que essa vivência cristã e esse cuidado tem que ser dado aos órfãos e às viúvas, a gente tem tirado isso do nosso evangelho, da nossa vivência. Quando a gente pega o Brasil hoje, que é um país que está aí com 40 mil pessoas hoje na fila de adoção, né, que você tem 40% dessa população cristã, a conta não bate. Por que nós temos tantas pessoas para serem adotadas se o evangelho, ele, de alguma forma, nos impulsiona a gente dar um olhar para os órfãos e para a viúva e a gente não tem conseguido suprir essas necessidades? A gente está tendo alguma falha nesse processo. E eu comecei a enfrentar essas crises e essas dificuldades, né? Porque o olhar das pessoas para quem é um filho adotivo era muito complicado. E aquilo começou a causar alguns problemas no meu coração. Mais do que isso, a imagem de Deus para um jovem, para uma criança, tanto para um menino ou para uma menina, ela se dá na figura do pai. Poderia ser na figura da mãe, poderia ser na figura de um avô, poderia ser na figura de uma avó, mas não foi assim que Deus fez. Deus colocou essa imagem e a gente vê essa pessoa de Deus na figura do pai. E ali o meu pai com um problema muito sério. Então eu tinha uma dificuldade. A primeira vez que eu consegui fazer uma oração para chamar Deus de pai, eu já estava com mais de 16 anos de idade. Eu lembro de uma vez que uma menininha da nossa igreja, a gente junior ali, ela na oração falou, Pai do céu, eu dei um beliscão nela. Eu falei assim, não chama Deus de pai. E eu lembro da professora ali da EBD me chamando a atenção. Na escola eu fui expulso com 6 anos de idade porque eu batia nos meninos que os pais iam deixá-los no colégio. Aquilo dava uma revolta muito grande, meu pai nunca me deixou no colégio. Então todo aquele cenário ali que foi sendo construído de revolta, de tristeza, de dor, mesmo a gente dentro da igreja, aquilo ali eram feridas. Eram feridas que estavam ali dentro e sendo vividas e precisando ser tratadas. E como a gente trata essas coisas, né? Teve a figura do meu pastor que foi extremamente importante, né? Nesse processo de cura. Agora, teve outras coisas que eu precisei tratar no meu coração. Porque a gente pode caminhar naquela ideia de que eu sou vítima da minha história ou eu posso protagonizar. Entender que a minha história, ela não é a minha história. A minha história, ela pode ser usada para servir de cura na vida de outras pessoas. E aí foi aí onde eu encontrei isso quando eu li Isaías 53, que diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados, né? Que os nossos pecados foram lançados nele, que o sofrimento dele, a morte dele é o que nos traz essa salvação. E aí a gente pode olhar e falar assim, a minha dor, ela pode servir para mim como lugar de vitimização, mas eu posso pegar a minha dor e o meu sofrimento e ela pode servir de cura na vida das pessoas que também sofrem, porque foi isso que Jesus experimentou. Passar cura através do seu sofrimento. Através da morte dele, a gente experimenta a vida. O outro ponto que para mim foi gritante foi quando eu olhei a história de Jesus. Porque a história da família de Jesus não é uma história tranquila. Pensa José, descobrindo que Maria está grávida, ele foge.
Aquela menina adolescente, precisou um anjo aparecer e falar assim, olha, ô José, volta lá, porque o filho realmente é do Senhor, e você vai precisar tomar conta da criança. Eu fico pensando ali, a primeira igreja batista de Nazaré, os comentários que se deram daquele jovem casal, que Maria parece grávida antes do casamento. Hoje, quando a gente lê a história, é fácil. Mas fica imaginando aquela igreja, naquele tempo, aquelas pessoas ali na pequena vila, né? E todos os comentários que se tinham, né? Os irmãos de Jesus querendo que Jesus fosse o popstar ministerial, né? Ó, vamos botar uma placa ali com o seu nome, vamos curar pessoas. Eu falei assim, poxa, a família de Jesus também enfrenta problemas. A família de Jesus também tem dificuldades. Eu falei, a minha família tem dificuldade, Jesus também tinha, ele passou por luta e dor, eu também passei por luta e dor, eu passei por sofrimento. Mas para mim o que foi mais marcante ainda foi quando a gente pega que na genealogia de Jesus, a Bíblia diz que a salvação do mundo viria pela raiz de Davi. E Jesus entra na raiz de Davi por José. Então a salvação do mundo vem por um filho adotivo. Aí eu olhei e falei, pô, Jesus é adotivo. A família dele tem problema, passou por sofrimento, então eu não posso ficar me apegando agora a isso aqui. Eu posso pegar a minha história e fazer da minha história ser um exemplo de cura, de transformação na vida de outras pessoas. Mas quando a gente fala de histórias geracionais, o que nós estamos passando para próximas gerações, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque para uma geração abandonar o Senhor, são 40 anos. A gente vê o que aconteceu ali depois de Moisés. Depois de Moisés, os grandes feitos do Senhor, as coisas acontecendo, a gente vê que 40 anos depois surge uma geração que não conhecia ao Senhor. Então não é só contar as histórias lá de trás, mas é contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E por que essa história aqui, para mim, ela é muito importante? A minha avó, com 8 filhos, ficou viúva muito cedo, antes dos 40 anos de idade. Meu avô morreu com cistossomose. Eles no interior de Minas Gerais, teve guerra do contestado, mantendo com o Espírito Santo, né? E a minha avó, então, vai para Espírito Santo, com seus filhos pequenos ainda, um tempo de muita crise, fome, né? E a minha avó contava a história que chegou um momento que eles não tinham nada para comer e literalmente ela fez a sopa de pedra, de cozinhar a pedra dentro de uma água e da água morna para os filhos ali, na ideia de tapear, né, a fome. Não tinha mais nada, todo mundo enfraquecido. A minha avó disse que coloca os filhos todos deitados ali, perfilados um do lado do outro, e fala assim, vamos aguardar a morte chegar. Alguém bate na porta. Quem bate naquela porta é pastor Nilson do Amaral Fanini, naquela época, então, pastor da primeira igreja batista de Vitória. Falou assim, olha, Deus falou para mim vir aqui e eu trouxe algumas coisas para vocês. Não conheço vocês, mas Deus mandou eu vir até aqui. Minha avó disse que abre a porta, conversa com ele e ele traz muita comida. E ele para, então, para ouvir a história da minha avó. E ele fala assim, olha, só não vai ficar aqui, eu vou pegar você e os seus filhos. E minha avó, então, passou a ser a zeladora da primeira igreja batista de Vitória. Ficou um tempo em Vitória, depois lá, ali próximo a finalzinho de 60, início de 70, eles mudam, então, e vêm para Brasília. Mas a minha avó serviu aquela igreja foi uma bênção ali na vida da minha família, lá atrás. Em 2009, eu vou ser ordenado ao Ministério Pastoral. Em 2008, eu estou falando no acampamento em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e quem está lá naquele acampamento? Pastor Nilson do Amaral Fanini. Eu tive a alegria de encontrá-lo, contar essa história para ele e agradecer, porque eu estava ali, porque lá atrás, um homem de Deus ouviu a voz do Senhor e foi atender uma viúva com seus filhos. Em 2009, em janeiro, a Assembleia da Convenção da CBB foi em Brasília. Eu fui ordenado em janeiro de 2009, no Interregno, naquele domingozinho ali que a gente tinha de folga antigamente na convenção. Coral da igreja do pastor Nilson do Amaral Fanini cantou, o pastor Nilson do Amaral Fanini estava lá, várias pessoas estavam ali. Mas eu ainda assim, o jovem da família problemática. Eu lembro que naquele ano ali, depois, a gente teve a abertura da Cristolândia, né? E foi na minha gestão como presidente da convenção que a gente abriu a Cristolândia, né? Eu vou até pregar agora no aniversário da Cristolândia. E eu visitava muito a Cristolândia em São Paulo. O pastor Humberto e a Soraya ainda ali, logo no início ali da plantação da Cristolândia ali na Barão de Piracicaba. E eu fui internar o meu pai ali na Cristolândia. Logo depois, eu venho presidir a convenção. E eu lembro uma cena que eu olhava assim e falei, gente, até hoje essas coisas, essas marcas ficam, né? Porque o meu pai foi interno da Cristolândia. E meu pai no coral da Cristolândia cantando, eu presidindo a assembleia daquela convenção, e alguém vira e fala assim, olha, o nosso promotor de missões fala assim, olha, no coral da Cristolândia está o pai do presidente. Né? E eu lembro que eu fiquei extremamente envergonhado com aquilo. Eu falei, nossa, meu pai ali... Aquela história que a gente fica, essas coisas que a gente não trata, né? No coração da gente.
Mas aquele menino que não era para ser nada, o menino adotado, o menino que inventou as suas crises familiares e que acreditava que não conseguiria ter uma família, Deus foi mudando a história. Em 2009 eu caso com a Mariana, sou ordenado, tenho 3 filhos hoje, servindo a nossa denominação, servindo a igreja local, servindo a organização como a Life Shape Brasil, que hoje tem trabalhado na formação e desenvolvimento de líderes dos mais diferentes contextos, ouvindo histórias de gente que sofre, de gente que passa luta, pastores que estão enfrentando dificuldade. Eu estou aqui agora em Manaus, que em setembro a gente vai estar aqui com um projeto de ribeirinhos, com um grupo de jovens aqui, trabalhando com ribeirinhos aqui através da JMA. Então, são várias ações ali que a gente foi vendo na história. Mas o negócio que me marcou esse ano que passou é porque foi os 120 anos da primeira Igreja Batista de Vitória. E eu fui chamado, então, para pregar. Só que o pastor Doronésio, um amigo querido, homem de Deus, ele não sabia dessa história. E aí eu contei, li esse texto, preguei essa mensagem, e eu falei assim, eu quero agradecer a essa igreja. Porque essa igreja aqui, lá atrás, teve um homem de Deus que ouviu a voz do Senhor, e a história que eu posso contar hoje não é mais da história do profeta que mandou uma viúva juntar algumas vasilhas para que pudesse ter o azeite multiplicado. A história que eu posso contar é da minha avó, que é a viúva que teve as suas orações respondidas por Deus através de um homem dessa igreja. Ali não foi Eliseu, foi o pastor Fanini. E hoje quem prega nos 120 anos da primeira Igreja Batista de Vitória era o Décio da Zeladora. Então, quando a gente pensa na história de Deus e a forma como Deus faz as coisas, como Deus desenvolve as coisas, o maior discipulado que a gente pode fazer hoje é contar que esse Deus ele continua vivo. Que não são as nossas histórias que vão determinar o que a gente é, mas é o que Deus sonhou para a gente. E que a gente pode vivenciar as coisas que Deus tem para nós. Eu amo a nossa denominação. A nossa denominação permite pessoas como eu, filho de um dependente químico, neto de uma zeladora de igreja, chegar a posições. Hoje eu ocupo a primeira vice-presidência da nossa convenção, estou como diretor executivo da editora, né? Estive no conselho por várias vezes, fui da diretoria da Juventude Batista. Então, essa possibilidade que a nossa denominação nos permite vivenciar é algo lindo. Mas, acima de tudo, a gente tem um Deus que conduz a história. E aí a gente pode olhar e dizer, não é ele, não é a outra pessoa, não, é Deus. É Deus. A nossa vida, ela deve apontar para Deus. E quando a gente fala de uma geração contando a outra geração, é essas experiências que nós precisamos passar para as próximas gerações, que eles podem ver, que eles podem vivenciar os grandes feitos do Senhor na vida deles. Amém, pastor. É um pouquinho da história. Bênção demais. Eu posso concluir essa história com Provérbios 16:4, que diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Então, eu vejo que é isso. Tudo que ocorreu na vida do pastor, tudo teve um propósito para hoje estar na posição que o pastor está, em tantas áreas que o pastor já passou, glorificando a Deus, abençoando, impactando pessoas. Eu achei interessante que o pastor disse aí sobre a questão da adoção. Nós tivemos aqui, pastor Heber, uma live sobre adoção. Vocês que estão aí nos acompanhando, vocês podem assistir essa live no dia 30 de maio. No mês de maio ocorreu uma live aqui da FTBB, Família e Adoção Segundo o Coração de Deus, com a professora Maria José Correia. Então, você que está aí nos acompanhando, você tem acesso a essa live, ela ficou gravada. É só ir na parte ali do nosso canal de lives, você terá acesso a todas as lives que já ocorreram na FTBB. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Você ainda que não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, faça isso agora, pois você vai ter acesso às notificações das outras lives da FTBB. Pastor Heber, o pastor falou várias coisas, e uma das coisas que chamou a minha atenção é a questão da experiência que o pastor disse relacionado ao discipulado e também o fato de Deus utilizar o nosso sofrimento e curar aquilo que nós passamos para que, através do nosso sofrimento, nós sejamos usados por Deus para curar outras pessoas. E eu me lembro aqui de John Wesley, que foi um grande teólogo, né, do século XIX, que ele afirmava que a teologia ela contém 4 fontes. Uma que é a Bíblia, a outra que é a razão, a outra que é a tradição, e ele diz que, por último, a outra fonte que a teologia tem é a experiência.
E é exatamente isso que nós vemos na vida de todo cristão, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, na história dos cristãos e no discipulado. Eu me lembro muito bem aqui de Jó, quando nós vamos para a história de Jó, capítulo 1, nós vamos ver que Jó era um homem justo, que temia a Deus, se afastava do mal, e mesmo assim ele não tinha tido uma experiência grandiosa para com o Senhor. Depois que ele perdeu tudo, seus bens, perdeu a sua família, no final da sua história, depois que Deus dá tudo a ele em dobro, ele diz assim que antes ele conhecia Deus somente de ouvir falar, mas hoje ele conhece Deus face a face. Então essa é a grandiosidade do nosso Deus, né, pastor Heber? Que ele tem essa capacidade de utilizar o sofrimento, as aflições que nós passamos para curar outras pessoas. E dentre esse tema aqui, pastor Heber, a importância do discipulado, o pastor explicou muito bem o que é o discipulado, a forma que nós podemos realizar. Na sua opinião, qual seria a forma mais efetiva, eficaz, para a gente realizar o discipulado para com o nosso amigo, na escola, na faculdade, no trabalho? Qual é a forma eficaz para a gente, de forma natural, desenvolver um discipulado? Pastor Andrei, eu entendo que é muito bom quando a gente cria as nossas metodologias. Eu trabalho com organização e a gente cria as nossas metodologias, os nossos trabalhos, e isso é importante. Eu não quero tirar a importância disso, tá? Sim. Mas a gente tem confundido muito a ideia do que é o discipulado, né? Porque a gente vê assim, a gente compra ali um livro e fala assim, quais são as perguntas que eu vou fazer? Aí a gente senta a pessoa ali na frente, a gente faz algumas perguntas, aí tem uma prestação de conta, aí a gente pega ali alguns versículos bíblicos, de acordo com o que a pessoa colocou pra gente, e fala assim, ó, que a Bíblia diz isso aqui, então você vai lá, faz isso aqui, faz aquilo ali. Pega um pouquinho de Salmo, mistura um pouquinho ali de Provérbios, coloca um pouquinho ali das cartas paulinas e manda a pessoa embora agora e fala assim, ó, vai vivenciar, né? Só quando eu olho o ministério de Jesus, eu vejo que a formação discipular de Jesus era o caminhar ao lado. Não era simplesmente, e entenda o simplesmente aqui, tá? Eu falar sobre a palavra, mas eu prego essa palavra e eu mostro como nós vivenciamos essa palavra. Porque Jesus, ele falava a palavra de Deus. Você vai ver que por várias vezes ele sentava, ele explicava, ele pregava. A gente tem um sermão da montanha, um dos sermões mais lindos, né? Pregado pelo próprio Cristo, não tem como não ser. Mas depois ele vem e mostra como é a vivência agora de tudo aquilo que foi falado. Então, eu não acredito nessa ideia de um discipulado, onde a gente vai lá, senta com alguém e diz assim, ó, você vai lá e faz isso. Eu acredito num discipulado que a gente caminha um ao lado do outro e fala assim, ó, nós iremos, nessa caminhada, construir algo juntos. E aí a gente pode olhar para trás hoje, e aí, gente, eu sou pastor, há mais de 15 anos já, tenho servido a igreja, amo a igreja de Cristo Jesus, e eu entendo isso perfeitamente, se você não concordar comigo, mas é a experiência que eu tenho tido na minha caminhada. Eu não lembro hoje quais foram os maiores sermões que o meu pastor pregou. Mas eu lembro, às vezes, que a minha família brigava e que eu podia ligar para casa do meu pastor e ele vinha com a esposa dele. Eu lembro da esposa dele pegando eu e minhas irmãs e levando a gente para dentro da Kombi da igreja e ele estava lá dentro do meu pai com a minha mãe resolvendo as nossas confusões. Eu não vou lembrar aqui para vocês hoje quais foram as mensagens dele que talvez mais inspiraram. Tiveram mensagens, que hoje eu olho para trás e falo, poxa, aquela mensagem foi muito boa e tudo. Mas as coisas que mais me marcaram foi o tempo de mesa, que a gente ficou sentado, eu pude compartilhar a vida, compartilhar coração. Então, assim, não é... Eu tenho muito, muito medo quando a gente fala assim, olha, você está discipulando quando você faz isso, né? Porque até o texto que você usou de Mateus, né, é o indo. Ali está no imperativo. Enquanto nós estamos caminhando, nós estamos ensinando, nós estamos batizando. E ele termina dizendo o seguinte, e eu vou estar com vocês. Mas ali parece que há uma condição ali sine qua non. Se nós estamos em missão, a gente tem essa presença de Deus e a gente experimenta os grandes feitos do Senhor. Então, para mim, a ideia do discipulado é o caminhar ao lado e a gente conseguindo, de alguma forma, vivenciar esses extraordinários de Deus. Porque a gente não tem todas as respostas, e a gente não vai ter. Eu não consigo resolver todos os problemas, mas a gente sabe o Deus que pode resolver todas as coisas. A gente sabe de quem a gente pode receber o consolo. E aí o discipulado para mim é isso, é quando eu faço as pessoas confiarem mais no Senhor do que em mim. É quando elas não criam uma dependência,
mas elas aprendem a ter uma jornada de fé. E talvez esse é o grande desafio nosso para esse tempo, quando nós falamos em discipulado. Sim, pastor Benson, é exatamente como o pastor disse. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos em si uma metodologia específica, mas sim a vida na vida, né? O caminhar junto, porque quando nós caminhamos junto com uma determinada pessoa, nós vamos saber ali que há casos e casos, e qual situação específica eu vou aplicar, qual metodologia eu vou aplicar para determinada pessoa, não é uma receita de bolo pronta. Então, eu falo que Jesus veio a esse mundo para ensinar para a gente. Eu falo que Jesus veio a esse mundo para ensinar para a gente a ser gente. Ele não precisava orar, ele orou. Ele não precisava fazer jejum, ele fez jejum. Ele não precisava perdoar, mas ele perdoou. Ele não precisava lavar os pés dos discípulos que iriam ofender, o trair, mas ele vai lá e faz, na atitude de ser servo. Então, Jesus ele veio nos ensinar, e ele ensina de forma prática qual é a forma que nós deveríamos viver para ter um bom viver, né? Então, Jesus veio a esse mundo para ensinar para a gente como a gente vai viver para ser gente, para ser mais humano, para a gente ter essas características de Cristo aí em nosso coração. Sim, pastor, muito bom. Algumas pessoas estão comentando aqui. A Tânia colocou um comentário que vocês podem enviar aqui as suas perguntas. Aproveitem enquanto nós temos aqui, infelizmente, mais alguns minutinhos. A Tânia disse aqui que costumo dizer que precisamos fazer da nossa dor o nosso ministério. Claro que curados. Live excelente. Pastor, nós estamos chegando aqui, felizmente, já no final da nossa live. Temos aí 4 minutos. Quais seriam as suas palavras finais, mediante o nosso tema aqui, resumindo tudo aquilo que o pastor disse? O pastor tem aí 5, 7 minutos para conceder as suas palavras finais da relevância desse tema para a Igreja de Cristo, para a vida acadêmica. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, retornar a essa simplicidade do caminhar, né? Um ao lado do outro, sendo bênção na vida um do outro, né? Eu falo assim, atrás de toda cara carrancuda existe uma história de sofrimento. As pessoas estão precisando ser ouvidas. A gente vai fazer um trabalho hoje no hospital e aí você vai segurar uma sopa. Só o fato de você parar ali e ouvir as pessoas, você vê que a maioria daquelas pessoas já retornam dali. Elas já nem continuam. Porque as dores hoje que as pessoas têm enfrentado, mais que as suas dores físicas, são as dores da alma. São as suas crises emocionais, a sua existência. E a resposta para elas é Jesus. Então, quando a gente tem essa vivência, né, de olhar, entender que o sofrimento e a dor, ela não simplesmente nos angustiam, mas ela nos faz ferir outras pessoas, que pessoas feridas ferem, que pessoas que são machucadas machucam outras pessoas, aí a gente passa a ter um olhar mais diferenciado, né? Esse olhar da graça, esse olhar da misericórdia. E aí a gente não vai discipular só quem é bom, né? Tem gente que a gente olha e fala assim, esse aqui eu quero discipular porque a gente fala assim, esse aqui tem futuro, né? Não, a gente tem esse olhar para o povo que é problemático. Entender que aquelas pessoas problemáticas ali também são alvos do amor de Deus. Aquelas pessoas ali com todas as suas crises, com todas as suas dificuldades, podem ter as suas histórias de transformação. É um Cristo que entra num barco, ele atravessa o mar e vai lá e liberta um endemoniado que vive dentro de um cemitério. Depois de libertar aquele homem, ele volta novamente para dentro do barco e ali então é a prova que aquele homem não é um acidente no percurso do Senhor. Jesus foi até ali com um propósito. É a mulher que está na beira de um tanque, envergonhada com as suas histórias, procurando encontrar felicidade em casamentos, e Jesus vai dizer para ela, olha, não é através de relacionamentos com outros homens que você vai experimentar a verdadeira felicidade, mas um rio que vai jorrar no seu coração é quando você beber da água que realmente sai de mim, que eu sou a fonte, essa fonte de água viva. E ela tem esse encontro com Deus, e ela tem a sua história de vida transformada. É gente assim, é gente que a gente olha e a gente entende que talvez nos nossos olhares humanos não tem muito futuro, mas que nos olhares de Deus podem ser pessoas que serão usadas para a glória do seu nome. A Bíblia é um livro dos improváveis, né? E essa é a beleza do Evangelho. E aí, minha gente, gostaram? Eu tô aqui impactada, eu já ouvi esse testemunho uma vez, e toda vez que eu escuto, eu sou abençoada. Somos chamados para transformar. E essa transformação se dá pela graça, né, pastor? A graça que nos alcançou, o amor de Jesus que nos alcançou, e fazer
isso na vida de outras pessoas. Influenciar onde estamos, influência boa, influência de Cristo, sendo luz, sendo farol. Então, eu agradeço demais a participação do pastor e tenho certeza que os que estão aqui foram abençoados. Me conta aí nos comentários. Nós não precisamos de nada mais a não ser da graça de Deus para transformar vidas, para influenciar. E a gente precisa sim, né, pastor, ter essa visão de que precisamos nos capacitar mais, de nos apropriar mais da palavra de Deus, que a palavra de Deus transforma. E às vezes a gente pensa, realmente, família perfeita, mas precisamos estar orando, buscando a Deus o tempo todo, né, pastor Andrei? Sim, professora, com certeza precisamos buscar a Deus e compreender que o processo de discipulado, ele perpassa pelo conhecimento bíblico e teológico, né, pastor Heber? Por isso que, como Faculdade Teológica Batista de Brasília, nós temos aqui diversos cursos, a graduação em teologia, mestrado em teologia, várias pós-graduações, e temos 2 cursos atualmente, né, professora Helene, que é o curso de líderes para crianças, e um outro curso que é um curso de teologia para a formação teológica. Online. Em ambos os cursos, que são online, você pode assistir em qualquer parte do Brasil, você terá disciplina sobre discipulado. Oi? De Manaus, onde o pastor está, pode acessar o curso da Faculdade Teológica. Isso, de Manaus. O curso de líder para as crianças, nós temos ali disciplinas específicas de como discipular uma criança, pregar o evangelho no ministério infantil. O curso de formação teológica também ele vai ter disciplinas de liderança, processo discipulado, do discipulado. Então, vale muito a pena. Como Faculdade Teológica Batista de Brasília, nós temos mais de 46 anos de ensino teológico aqui no DF, impactando vidas, transformando as pessoas em pessoas melhores e principalmente com conhecimento bíblico da verdade do Evangelho. Professora, felizmente estamos chegando ao final, né? Mas foi uma live muito proveitosa e abençoada. Muito, muito proveitosa. Agradecemos a sua participação, que esteve conosco. E pedimos, compartilha o link da live se você foi abençoado. Compartilha, fala para o povo assistir, porque é isso que Deus quer. Que a gente seja influenciadores, transformadores, por meio da palavra de Cristo. Pastor Heber Aleixo, sempre um prazer ouvi-lo. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê sabedoria, discernimento e, sobretudo, renove suas forças na direção e na liderança dessas atribuições todas que você tem. Muito obrigada, gente. Oração por nós. Com certeza. Muito obrigada, meu povo. Até a próxima. Quinta-feira, hein?